Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa da TV Câmara de Tupã em parceria com o Rotary Clube de Tupã. E hoje nós temos a honra de conversar com o nosso querido radialista aqui de Tupã, Toninho de Favre. Querido Toninho, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Prazer é todo meu. E olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu não sou de dar entrevista. Não tenho o hábito de dar entrevista. O Rogério, que é o diretor aqui, que o diga. Com certeza. Não tenho o hábito. Eu estou dando essa entrevista porque eu gosto muito do Rotary, viu? Perfeito. E tem bastante trabalhos que já foram executados em companhia do Rotary, devido a membros do Rotary. É em agradecimento a esse trabalho que o Rotary executa, é que eu lhe concedo essa entrevista. Olha, Toninho, eu fico sinceramente muito agradecido, e aqui também eu faço agradecimentos ao nosso querido amigo, o nosso Wagner Massoca, que fez o convite para o senhor também, né? Tá? E para que o senhor... Nós devemos muito ao Wagner Massoca. Com certeza, com certeza. Inclusive, quem nos assiste aí, o que o Toninho está falando é extremamente importante, tá? Nós estamos presenciando essa guerra entre Israel, né, e a faixa de Gaza, e dias atrás nós tivemos ali um cessar-fogo para que possam ser ministradas as vacinas da poliomielite. Exatamente, isso aí tem um dedinho muito importante do Rotary Internacional. Inclusive o Rotary é a instituição que está tentando erradicar a poliomielite no mundo. Então olha só que interessante, não é? Tá, então eu agradeço mesmo. Muito obrigado, obrigado. Muito bom. Toninho de Favre, todos nós aqui de Tupã ouvimos a sua linda voz no rádio, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem nos assiste, quem é o Toninho de Favre? Bom, primeira colocação, eu não gosto da minha voz. Olha só, mas nós ouvintes gostamos. Primeira colocação. Aliás, eu costumo dizer que nós não nascemos para gostar da própria voz. Se nós tivéssemos nascido para gostar da própria voz, nossas orelhas seriam como o diábano. Com certeza. Para ouvir, nós não ouvimos a nossa voz. Ouvimos quando ela é gravada, né? E a gente acha estranho quando a gente ouve, né? Acha estranho. Tanto é que se você grava, você fala, mas esse sou eu? Exato. Essa é a primeira reação que nós temos. Mas você me perguntou? Quem de fato é o Toninho de Favre? Toninho de Favre é uma pessoa que nasceu há muito tempo, e há bota tempo nisso, na cidade de Rinópolis. Olha só, pertinho aqui. Está aqui em pertinho, e hoje sou casado, e casado há bastante tempo, e tenho 3 filhos. Tenho 2 filhos homens e uma filha mulher. Perfeito. Quais os nomes dos filhos, Toninho? Quais os nomes dos filhos? Olha, no caso, eu tenho o Lucas, que é o segundo, o Thales é engenheiro de produção, o Lucas é engenheiro ambiental, e a Luana é a minha filha, que é escrivã da DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. Muito bom, que benção, hein, Toninho? E eles nasceram aqui em Tupã? Nasceram... Lins, Tupã, Lucélia, são todos registrados em Lucélia, porque a minha esposa deu à luz em Lucélia, onde morava a minha sogra. Muito bem. Todos eles são lucelienses. Muito bom. Apesar de terem um de Lins, outro de Tupã e assim por diante, né? Coisa boa. Que benção, né, Toninho? Benção, que benção. Realmente. A gente tem que... É aquele eterno problema. Conte as bênçãos em vez de ficar reclamando, né? Aí, olha só. Muito bom. E, Toninho, você está no rádio há quantos anos? Olha, eu nunca fiz as contas, eu sou sincero. Nunca fiz as contas. Eu entrei na rádio com 17 ou 18 anos, no rádio. Com 17 e 18 anos. E, na realidade, não foi bem entrei no rádio. Eu fui fazendo um concurso para o escritório da rádio. Para o escritório da rádio. Aí me chamaram. Eu era moleque, tinha acabado de sair do colégio salesiano, do seminário, e fui para o rádio. Mas eu achava que ia trabalhar no escritório. Não, me fizeram ficar ouvindo, vendo a mesa. Você imagina que eu tinha saído do colégio salesiano, eu não sabia que era toca-disco. É mesmo? Eu não sabia que era disco. Eu não sabia que os discos eram 33 rotações, 45 rotações e 18 rotações, aliás, 78 rotações, que eram, a propaganda era em 78 rotações. Bom, aí eu fui nesse dia, no dia seguinte, estou dormindo,
E a vizinha bate, Dona Maria, Dona Maria, era minha mãe. Dona Maria, estão chamando o Toninho na rádio. E eu saí apavorado do que tinha acontecido, eu tinha entrado uma vez só na rádio. Eu sentei na mesa de som para fazer técnica de som. Foi paixão à primeira vista. É mesmo. Na realidade, eu não escolhi trabalhar no rádio. O rádio me escolheu, ou me escolheram, né? Que legal, Toninho, que história bacana. Essa Com é a primeira 16 história anos, de rádio, né? É. E hoje, assim, fazendo a retrospectiva, apesar do rádio ter te escolhido, está feliz com essa escolha? Eu sempre penso o seguinte, não vamos julgar aquilo que poderia ter acontecido ou não. Eu passei por diversos caminhos. Fui encaminhado para o rádio porque sabia o que eu sabia fazer. Nunca trabalhei com música. Trabalhei uma vez só com música, um mês, e me mandaram embora. Viu? Eu sempre trabalhei com noticiário ou com programas de humorismo. Né? Ou com programa em que o ouvinte, coitado, era o saco de pancada. Olha só. Então, depois sempre fiz noticiário. Então, agora, eu não analiso se o rádio me deu tristezas. Hoje, com 75 anos, o rádio me deu muita coisa. Me deu o prazer de criar meus filhos. Porque eu trabalhei em várias emissoras. Eu ficava 2 anos numa, 3 na outra, 2 na outra. E quando eu vim para Tupã, pensei nisso também. Aí meus filhos foram crescendo, entraram na escola. Olha só. E eu tinha uma experiência em circo que você ia de uma cidade para outra e que era obrigado a sair de uma escola para outra. Eu sei o que é difícil. Você ficar numa escola, depois ficar noutra, e no fim você... Na realidade, não que não se estudava. Sim. Mas a dificuldade que tem de acompanhar, porque cada professor que você vai, apesar de seguir uma determinada cartilha, um determinado método, é diferente, a comunicação é diferente. Talvez até por isso eu parti para a comunicação. Muito bom, hein? E aí, vendo isso, para os seus filhos, você escolheu... Não, eu não escolhi nada para os meus filhos. Não, eu fiquei aqui, né? Fiquei em Tupã, continuei em Tupã, me acertei em Tupã. Graças ao Ananias e ao Juan, o Ananias que era dono, faleceu, e o Juan, que hoje ainda é um dos proprietários da emissora. Muito bem, Toninho. Muito bem. E fazendo aqui um parênteses, você comentou então que você teve uma fase da sua vida circense, foi isso? Eu passei por pouco tempo, viu? Por pouco tempo. Círculo pequeno, né? Não era grande coisa. Né? Mas tinha muitas mudanças, né? De uma cidade para outra. Muita mudança, e era o tempo do circo-teatro, né? Olha só. Circo-teatro em que os grandes nomes eram aqueles que faziam teatro, que vinham, tipo Zé Fortuna e Pitangueira e assim por diante. E o próprio circo tinha seu teatro, né? Teatro que eu fiz também no Salesiano, quando fui seminarista. É mesmo? Então você também teve essa fase como seminarista? Tive. Tive. No teatro, numa participação, eu quase arrebentei a perna de um amigo meu. Eu tinha que dar uma muletada na perna dele, coitado. E foi de verdade? Ai, rapaz, que legal. Toninho, e falando sobre rádio, né? E o pessoal que nos assiste, agora no dia 25 de setembro, é celebrado aí o Dia Nacional do Rádio, isso em homenagem ao nascimento do Edgar Roquette Pinto, que foi o responsável pela primeira transmissão radiofônica no Brasil, isso em 1922. O rádio foi inventado em 1896, aqui no Brasil pela primeira vez em 1922, né? Isso oficialmente, né? Porque o padre Lindel aqui no Brasil inventou o rádio antes do Marconi, né? Não foi patenteado, mas não foi. Não foi patenteado, mas foi. Pelo Marconi foi lá em 1896, né? A patente mesmo, né? Verdade. Exato. Aí entra a mesma história igual do avião também, né? Também, a mesma coisa dos irmãos Wright e dos Santos Dumont, né? Exatamente. Toninho, bom, como a gente até comentou aqui previamente, você tem uma longa trajetória no rádio, né? E ao longo desses anos aí o rádio passou por muitas evoluções, né? Muito. Comenta com quem nos assiste as evoluções que você acompanhou desde os seus 16 anos de idade até hoje dentro do rádio. Não começa por aí. Meus pais moravam na zona rural. Perfeito. Hoje, se você pegar o celular aí, você vai ter... Alguns celulares têm até como, sem aplicativo, ouvir o rádio. Positivo, isso é verdade. Mas naquele tempo era o senhor rádio. O rádio, naquele tempo, que eu era criança, o rádio era o principal
móvel da casa. Era um móvel mesmo, porque era grande. E como a gente morava na zona rural e não tinha energia elétrica, a pilha era grande. Gigante. Era uma vez por mês que se comprava a pilha, porque custava caro. Então só o pai da gente ligava o rádio. E o rádio era ligado pontualmente às 7 horas da noite. Aí entrava o Guarani com a Voz do Brasil. Meu pai, eu me recordo, não gostava da fase dos deputados do Legislativo. Ouvia a primeira parte, que era o grande noticiário, e desligava. E nessa hora, nós crianças não podíamos abrir a boca. Era o silêncio total para o pai ouvir a Voz do Brasil. Depois aí, o que se fazia? Reunia-se no terreiro, íamos escutar as histórias de Saci Pererê, do Diogo, que matou não sei quantos. Meu pai gostava muito de literatura de cordel. Toda vez que ele ia na feira, ele trazia um livrinho de literatura de cordel. Então nós líamos a literatura de cordel. Eu aprendi a ler antes de ir à escola, por causa da literatura de cordel. Que interessante. Então o seu contato com o rádio já começou daí, desde a infância. Já começou também. desde a infância, de gostar, né, daquilo. Né? Então, veja só, a principal mudança que a gente teve, então, também, né, Toninho? Antes era um móvel gigantesco. Sim, sim. Né? E hoje a gente carrega no bolso. Já citei o que é, né? É. A invenção do transistor foi algo que mudou o rádio revolucionou completamente. Né? toda a eletrônica, né? Uhum. Exato. A gente fala a invenção do transistor. Mas se você olhar o que é num computador hoje, são milhões de transistores numa única peça. Exato, exatamente. Milhões. São milhões de transistores. Você tinha uma válvula termoiônica gigantesca, substituída por um transistor minúsculo. Naquele tempo era algo minúsculo, né? A válvula. E o que é gozado? Na maioria dos transmissores, ainda hoje, emprega-se válvula. Por quê? Elas dão uma qualidade melhor. É mesmo. Uma mesa de som valvulada tem bem mais som, mais qualidade de som do que uma mesa de som que seja digital. Olha, que interessante, hein? Apesar da evolução ter sido mas não para da conseguiram eletrônica... aquele ganho que as válvulas conseguiram. Que interessante. E isso para quem tinha o equipamento em casa para estar ouvindo, né? Mas e para produzir também, né? Os bastidores do rádio também evoluiu muito, né, Toninho? Sim, o gravador, por exemplo, você tem um gravadorzinho hoje que você joga com o celular também. As primeiras reportagens que eu fiz, a gente carregava um gravador Revere. O gravador Revere era um trombolho. E a gente contratava uma charrete para poder levar o gravador na Câmara Municipal para gravar na sessão da Câmara Municipal. Nossa, tão grande da uma charrete. Que era. Olha então, imagina só de lá para cá, com o tempo, aqui em Tupã mesmo, eu acabei ganhando do Cauano, que foi no Japão, e trouxe um gravadorzinho pequeno. Na época foi uma revolução, gravar naquele gravadorzinho, porque uma vez trabalhando na sessão da Câmara de Lins, um determinado vereador, pegou o gravador meu e jogou o gravador no outro. Foi o vereador foi atacado, abaixou-se, pegou, aquilo lá foi caco para tudo quanto é lado. Isso, o gravadorzinho pequeno. O gravador desse tamanho assim. Nossa. Mas eu tinha um amigo que estava gravando na outra rádio com um radiogravador, grande assim. A hora que o vereador foi passando, falou, pelo amor de Deus, o meu não, o meu você mata ele. e se fosse aquele outro antigo que carregava na charrete, então, meu Deus do céu. Aí não dava para tirar. Olha só, que interessante. Ou seja, então uma evolução grande também nos bastidores do rádio, né? Nos bastidores do rádio. Por exemplo, propaganda. A propaganda, antigamente, nós usávamos 78 rotação ou acetato. O que é acetato? Uma gravação em cima do próprio... não era vinil, por isso que era chamado acetato. Nas mesas de som não havia arquivo, isso é, não havia escuta. Então, para a gente ouvir, era obrigado muitas vezes a colocar um papelzinho na agulha. É mesmo? Na agulha do tocadisco. Para poder ouvir. Nós tínhamos, hoje, coisa que a gente não tem, é ouvido, né? Devia tudo alto, tudo alto, tudo alto. Mas a gente devia ter ouvido. Então, aí foi evoluindo.
foi evoluindo, veio para o Top Master, que eram fitas, a fita cassete em propaganda, o gravador de rolo, você estava tudo naquele gravador de rolo. Depois veio o MD, que foi fácil trabalhar, o MD minidisc, né, foi fácil trabalhar. Depois veio o que nós temos aí, o computador. Eu me recordo que em 1900, na vai cacetada, na década de 80 ou 70, eu trabalhava na Rádio Lucélia, eu sonhava. Eu tinha lido o Norbert Wiener a respeito da cibernética. Então, eu sonhava com rádio, que tudo fosse computador. Olha, isso Que na década de tudo fosse 70. guardado no computador. Mas, naquela época, eu tinha visitado o Euclides em Linz, e aqueles computadores monstruosos. Eu ficava imaginando que jeito ia fazer para poder guardar as músicas todas, qual equipamento que poderia haver. Olha aí, hoje, se você pegar a minha mochila, eu tenho um estúdio dentro da minha mochila. Exato. Com gravador, notebook, tudo. Para você ter ideia, né? Exato. E hoje você não precisa nem armazenar fisicamente as músicas também, né? Ficam tudo Você na pode nuvem. ir na nuvem. Exato. Pode ir na nuvem. É. Pode ir na nuvem. Olha, quanta evolução, né, Toninho? Mas essa evolução, se você olhar, não é apenas no rádio. Leitura, por exemplo. Você vai me perguntar do hobby. Eu vou te confessar, eu gosto muito de ler. Sou apaixonado por ler. No meu e-reader, eu sou um apaixonado por leitura digital, além de ler livros também, para estudo. Tem 3.000 e poucos livros. Se você perguntar se eu já li tudo, eu li a grande maioria. E eu sou onívoro. Eu gosto tanto de ficção, quanto de poesia, sou apaixonado por poesia, quanto gosto muito de administração e principalmente psicologia. E livros de comunicação, né, Com certeza, que é a minha área. É a área, né? Se você olhar bem, o último livro recomendado por Bill Gates para ser lido é um livro sobre comunicação. Ele acredita que a única coisa que vai restar do nosso confronto com a tecnologia e com o mundo artificial é a nossa capacidade de comunicar-nos. Quem conversa bem terá como continuar existindo ou sobrevivendo. Porque o resto, como também mostra o Yuval Harari, até os médicos já estão sendo suplantados pela tecnologia do computador. Né? Com certeza. Então, nós vamos ser suplantados também, desde que a gente não tenha essa capacidade de comunicar-nos. Perfeito. Inclusive agora tem aí o advento da inteligência artificial. Sim. Né? Olha quanta evolução que a gente consegue produzir ao longo desses últimos anos, né? Eu acredito que a inteligência artificial vai suplantar um monte de coisa, mas há algumas posições que não serão suplantadas. Exato. Né? Tanto é que um dos livros também é a Clara, né, que é recomendado, é um robô de companhia que começa a admirar o Sol, a luz do Sol. E que depois é empregado por um menino e eles não poderiam fazer amizade, fizeram amizade. É também uma outra leitura recomendada por Bill Gates. Né? Olha só que legal. Então você que nos assiste, ó, Toninho já faz a recomendação de 2 grandiosos livros aqui também. Né? Atuais, viu? Livros são atuais. Tá? Perfeito, muito bom. Toninho, continuando o nosso bate-papo aqui, na sua opinião, qual que é o papel do rádio na sociedade? O Hélio Ribeiro é um grande comunicador, falecido já. Na realidade, o Hélio Ribeiro foi um dos grandes que fizeram rádio. E ele tem uma frase: o rádio é a grande oportunidade perdida de revolucionar o mundo. A partir do momento que o rádio, todos que trabalham em rádio, acabaram entrando naquilo que é o dia a dia, acabaram não sendo essa oportunidade de transformar o mundo. Portanto, essa oportunidade, acredito eu, já foi perdida. É mesmo. É profundo, hein? Olha só. E a gente também falando aí sobre esse advento das tecnologias, hoje a gente vê televisão, a internet, né, com as mídias sociais, as redes sociais, YouTube, podcasts, né? Uhum. E como que o rádio se posiciona no meio dessas mídias aí também? Eu vou citar um livro e uma pessoa. O livro é do Marshall McLuhan, O Meio e a Mensagem.
é da década de 80, viu? Em que ele demonstra que o rádio e esses outros meios são completamente diferentes. Quando eu entendi na época, você falava, o rádio é um meio frio. E esses outros veículos todos são meios quentes. O que significa isso? O rádio você não precisa parar para ouvir. Você pode dirigir o seu carro, estudar, pode fazer uma lavar a caminhada, louça, né? pode fazer o que você não é obrigado a parar. Os outros, todos eles, você tem que ficar estático, parado para ver. Então, o rádio pode ter um grande problema da tecnologia, mas não concorrência nesse sentido. Por quê? Você está lá na sua casa. Se o assunto lhe interessa, você vai parar. Se não lhe interessa, você vai continuar lá ligado. A música que você quer, o grande companheiro, por exemplo, de um ajudante de pedreiro, da dona de casa, De quem está viajando, de quem né? Vai está ouvindo, viajando, né? é. Isso com relação ao meia-mensagem. Uma vez eu entrevistei o Nizam Guanais, um dos grandes publicitários brasileiros, e fiz justamente essa pergunta que você me fez. Ele falou, o rádio é o avô de tudo isso. Com certeza. Ele é o avô do cinema, olha onde ele começou, do cinema, é o avô da internet, é o avô de tudo. Um podcast, o que é nada mais do que um podcast? Do que uma entrevista fazendo na internet. Não Exato. tem diferença. Não tem diferença. Mas tem podcast assim, assado. Antigamente nós tínhamos o Balança Mais Não Cai também, que era humorístico. O Jô Soares começou lá no rádio e assim por diante. Exato. Inclusive, né, Toninho, muitos rádios hoje também estão na internet. Todos. Aliás, tem sites especializados você entra no site e vai procurar o rádio que você quer, na cidade que você quer, na região que você quer. E não só no Brasil, não, viu? Você quer ouvir uma rádio lá vamos supor, eu gosto do Nightwish. Eu quero saber o que está acontecendo no Nightwish na Dinamarca, que é de onde eles são. Então, eu posso sintonizar uma entrevista da Flor Jansen lá na Dinamarca. Hoje, com os novos equipamentos tecnológicos, isso daí pode me vir traduzido na hora. Verdade, É isso. O mundo também adiantou também nesse aspecto. Verdade. Muito bom, hein? Excelente. E como radialista, já teve assim, momentos que você teve que ficar muitas horas no ar, Toninho? Qual que é o seu recorde, por exemplo? O meu recorde é 36 horas no ar. Né? Direto? Foi na Lins Rádio Clube, quando deu uma enchente na cidade de Lins. O caso começou o seguinte, eu estava passando por uma determinada via, o Lins, para quem conhece Lins, tem o Rio Campestre, que passa no interior, no centro da cidade, né? Tal qual aqui o Afonso 13. E lá também tem o braço esquerdo e o braço direito. O braço direito é o que vai lá para a região de Lins, para cima. E acabei de passar, veio a enchente, várias represas romperam-se e aquela água desceu toda. E desceu levando carro, levando gente. Então nós começamos a trabalhar e ficamos no ar um monte de tempo. De um dia para o outro, à noite, de um dia para o outro. Inclusive, esse mês de setembro também, né, Toninho, nós tínhamos o Dia do Radialista, que foi alterado, né? Houve uma alteração, o presidente Lula mudou para homenagear um grande radialista brasileiro. Antigamente falava-se no rádio que o rádio tinha uma outra importância do que tem hoje, e o radialista também, porque a primavera é onde tudo nasce, né? Renasce. Perfeito. Então o dia do radialista também. Apesar que há vários outros também, né? Inclusive o dia do Machado também, né? Exato. Corta a árvore, né? Mas depois foi passado para o dia 7 de agosto, 7 de novembro. Isso, exatamente. Atualmente é 7 de novembro. 7 de novembro. O Dia Nacional do Rádio se mantém no dia 25 de setembro. Sim. Né? Tá? Bom, e nesse sentido também, Toninho, como você enxerga o futuro do rádio? Já houve muitas mudanças, mas como você enxerga o futuro do rádio também? É uma incógnita. É uma incógnita dentro daquilo que eu falava para você, da inteligência artificial. Mudanças vão acontecer. O rádio, enquanto rádio, não acredito que ele vai morrer, não. Não vai morrer. Porque se você gosta de literatura distópica, o rádio é o grande presente na literatura distópica.
Quando você não tem mais nenhum contato, existe sempre um rádio para orientá-lo. E então, o rádio, mesmo na literatura ficção de final de mundo, de tudo, o rádio está presente. Então, não acredito que o rádio termine, não. Até por causa disso que eu falei, ele independe de você ter que ficar ouvindo. A audiência muda? Muda. O jeito de se ouvir vai mudar? Vai. Tudo isso vai mudar. Mas o rádio vai continuar. Assim esperamos, né? Muito bem. Inclusive, os novos profissionais do rádio que estão começando hoje, quais conselhos que você daria para esse pessoal? Seja você mesmo. Só isso, só. Não queira construir uma figura, queira uma persona que o ouvinte percebe quando você está usando uma persona. O ouvinte percebe quando você está falando com o coração. Eu trabalhava aqui em Tupã mesmo com a dona Dirce Martins. A gente fazia muito pedido de ajuda. Quando a dona Dirce queria falar, faz com o coração, e a gente conseguia. Conseguia dinheiro, cadeira de roda. Então, depois, hoje em dia, nós paramos isso daí. Não fazemos mais porque também fomos muito explorados. É mais essa, né? Então, mas se você, a grande conselho é seja você mesmo. Não pense que muito estudo. Tem outra colocação que é o Alexandre Kaduk que fazia. Né? Alexandre Kaduk era um produtor da Rádio Bandeirantes e de outros rádios no Brasil. Ele, para todo mundo que ele entrava, ele falava: nós somos todos analfabetos. O rádio nos alfabetiza. E se você pensar bem na história, além daquela alfabetização que você pode colocar a nível de rádio, de aprender a trabalhar, como também se você colocar aula, você só aprende dando aula. Exato. Você pode estudar o que for comunicação, mas se você não exercê-la, você não vai conseguir comunicar-se. Por mais estudos que a gente tenha, nós não vamos conseguir comunicar-nos. Por quê? Porque é necessário que você realmente seja você mesmo. E por quê? Porque o outro percebe quando você não é você mesmo. O outro percebe quando você quer manipulá-lo. Principalmente numa conversação muito assim, mais vis-a-vis. Muito bem, Toninho. Inclusive, até compartilho aqui uma história muito legal que eu particularmente tenho com o rádio, né? Um agradecimento muito grande ao rádio. Quando eu estava na época do colegial, nós morávamos numa casinha de tábua caindo aos pedaços, que os cupins comiam as madeiras da nossa casinha, Toninho. Né? E eu tinha um sonho que era fazer engenharia. Só que para isso tem que estudar muito para o vestibular. Nós não tínhamos televisão. Isso, né? E aí em 2004, né? Tá? E aí o que eu tinha em casa para saber das notícias que tinham no Brasil que poderiam cair num tema de redação, no vestibular, era um rádio relógio, que eu utilizava inclusive às 7 horas da noite para ouvir a Voz do Brasil, que você comentou aqui. Então eu ouvia o rádio para saber o que estava acontecendo no Brasil, né, para fazer o vestibular, né, vai que é um tema de uma redação, algo importante está acontecendo no cenário nacional também. O que era essencial, né? Exatamente, essencial, exatamente. Tá? E falando em rádio em Tupã, né, inclusive aqui antes de começar o programa nós falamos de um nosso amigo em comum, né, o Dernival Manfio, né? Dernival Rodrigues. O Pedro Bassan, doutor Pedro Bassan, chamava de Manfio. Dernival Rodrigues Manfio, né? Meu grande operador. Né? Sim, um grande amigo nosso aqui, gravei muitos programas com o Dernival. Eu tive grandes operadores de rádio, grandes operadores. Tive e tenho até hoje. Eu confesso uma coisa. Eu nunca seria um comunicador de FM. O comunicador de FM, ele consegue fazer o programa sozinho. Eu não consigo. Eu tenho que ter alguém comigo para falar com essa pessoa. Eu não sou aquele um que imagina um ouvinte dentro de casa. Não consigo. Eu estou conversando. Rádio é conversa. Com dicção ou não, com impostação ou não, com voz forçada ou não, isso depende de cada um e de cada momento que a gente está fazendo rádio e de cada texto que você está lendo, que cada texto exige de você um certo tipo de interpretação. Então,
mas a pessoa que tem que estar lá na frente, tem que estar lá participando com você. E o Denival era um grande participante, porque hoje em dia, esse é um grande problema do rádio hoje. Tudo é engessado. A nova tecnologia para você produzir um programa engessou a criatividade. Anteriormente, você começava um programa, vamos colocar o Rotativo no ar, ou vamos começar a Ciranda da Tarde, que eu produzi para o outro apresentar há muito tempo, no tempo do disco ainda. O que era? O técnico estava ali, ele ficava atento no que você falava, ele correspondia com uma entrada musical, com uma música, havia uma participação. Com o advento do computador, isso tudo acabou. Hoje você manda tudo engessado, tudo produzido, e acabou, é aquilo lá mesmo. Olha que interessante o Dernival fazer esse trabalho. O Dernival fazia e muitíssimo bem. Olha muitíssimo só. Bem. Dernival, nós queremos você aqui também, viu, meu amigo? A gente falar sobre a história do rádio aqui em Tupã, que o Dernival acompanhou toda a implantação do rádio. Ele conhece bem aqui. mais a história do rádio do que eu, viu? Olha. Ele, o Mauro D'Avanço. Legal. Algumas pessoas que aí estão, que conhecem, que viveram o rádio aqui em Tupã. Né? Que legal. Muito bom. Querido Toninho de Fávero, olha que bacana tê-lo aqui. Deixa uma mensagem final para quem nos assiste, então. Olha, viva! Uma grande mensagem que eu tenho é viva, não fique se interrogando porque isso foi aquilo ou foi daquele outro jeito. Viva o momento presente. Porque viver o momento presente é essencial. Futuro ainda não existe. Passado já foi. Para viver e falar sobre aquilo que é o agora, que é o momento presente, é essencial. Essa é a nossa vida. Perfeito, Toninho. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Mão na Roda, para falar sobre o rádio, a importância do rádio e do radialista na nossa sociedade. E também, como membro do Rotary, agradeço aqui a sua presença mais uma vez, tá? Obrigado. Muito bom. Excelente. Olha só, e vocês que nos acompanharam até esse momento, muito obrigado também pela sua audiência durante essa nossa entrevista. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia, e hoje eu trago aqui para todos nós o que está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: que vossa linguagem seja sempre amável, oportuna, sabendo responder a cada um como convém. Um grande abraço, que Deus abençoe e proteja você e sua família, e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.